Boa tarde a todos. Hoje vamos conversar sobre Charles Pierre Baudelaire, poeta francês que nasceu em Paris em 1821 e faleceu na mesma cidade em 1867, aos 46 anos de idade. Aos 6 anos, Baudelaire fica órfão de pai e teve a infelicidade de nunca se relacionar bem com o padrasto, o que motivou diversos conflitos familiares. Estudou no Colégio Real de Lyon e no Liceu Luís o Grande, de onde foi expulso por seu comportamento rebelde. Em 1840, com 19 anos de idade, foi enviado pelo padrasto à Índia, onde deveria se dedicar ao comércio. Mas ele nunca chegou ao destino, desembarcando na Ilha da Reunião, de onde prosseguiu viagem de volta a Paris. Ao atingir a maioridade, recebe a herança deixada pelo pai e gasta grandes somas em uma vida boêmia, em companhia de sua amante, a atriz negra Jeanne Duval. Se veste com a elegância de um dandy, pintava os cabelos de verde e consumia álcool e drogas, como ópio, haxixe e absinto. Os gastos excessivos do poeta, por fim, levaram sua mãe a entrar na justiça, acusando o filho de ser um pródigo. Pródigo significa gastador. Na Divina Comédia de Dante, inclusive, no círculo dedicado à usura, ali são colocados pelo poeta tanto os usurários quanto os pródigos, aqueles que não querem gastar dinheiro com nada e aqueles que gastam excessivamente. De acordo com Dante, os dois faziam mau uso do dinheiro. Pois bem, a mãe de Baudelaire é vitoriosa na ação judicial e a fortuna do filho passa a ser administrada por um notário. Baudelaire sobrevive como jornalista, publicando artigos sobre artes plásticas e música erudita, sendo um dos primeiros poetas franceses a reconhecer a importância da obra de Richard Wagner, por quem sentia verdadeira devoção, só comparável àquela que dedicou a Edgar Allan Poe, de quem traduziu os contos e o poema O Corvo. Estes três artistas, Wagner, Poe e Baudelaire, serão reconhecidos como os profetas do futuro movimento simbolista, que teve entre seus expoentes Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud e Paul Verlaine. A poesia de Baudelaire, no entanto, não se resume ao esteticismo dos simbolistas, à busca da perfeição formal. Seus poemas são rimados e metrificados, em decassílabos e alexandrinos. Há musicalidade, ao tom vago e impreciso do sonho, as novas metáforas e invenções sinestésicas. Ele também não se resume ao niilismo, ao tédio, ao desejo de fuga, à inadaptação social, embora estes sejam alguns dos temas presentes em sua poesia.
ele não é apenas o poeta maldito que escrevia litanias a Satã, o elogio ao vinho, às virgens, perdão, às viagens, a lugares exóticos. Estudava ocultismo e levava uma vida excêntrica, que se chocava com os valores morais da época. Embora a relação do poeta com o cristianismo seja ambígua, ao mesmo tempo que ele tenha consciência do pecado e da culpa, ele não se nega a dar livre curso aos seus desejos, talvez aceitando a possibilidade de sua condenação ao inferno. Esta ambiguidade é um dos motivos que levaram Baudelaire a se emocionar até as lágrimas quando assistiu à ópera Tannhäuser, de Richard Wagner, no Teatro de Ópera de Paris. A apresentação foi um fracasso. O público vaiou Tannhäuser, ensaio muito importante, né, sobre este trabalho de Wagner. E é um dos responsáveis pela divulgação da música wagneriana na França. Assim como Baudelaire sente uma contradição interna entre o desejo pelo vício e a aspiração pela virtude, notamos também, em sua poesia, uma tensão entre o concreto e o abstrato, o material e o idealizado. Sem dúvida, estes são os aspectos mais conhecidos e apreciados de sua obra, que lhe valeram diversos problemas com a justiça, que apreende, em 1857, a primeira edição das Flores do Mal, contendo, na época, cerca de 100 poemas, e obriga o poeta a pagar uma multa de 300 francos, sob a acusação de ultraje à moral e aos bons costumes, entre outros motivos, por causa dos poemas que tinham como tema o lesbianismo. A palavra mal, em francês, aliás, não significa apenas o oposto do bem, mas ainda angústia, ambiguidade que dá ao título do livro um sentido também existencial. A modernidade de Baudelaire, para nós, reside hoje em outros aspectos, como a descrição de cenários urbanos. Ele próprio era um flâneur que amava circular pelas ruas de Paris, antecipando o conceito e a prática do acaso objetivo dos surrealistas, que aparece, por exemplo, no romance Nadia, de Breton. Ele é moderno também pela introdução do feísmo, do grotesco, em imagens como a da carniça de um cavalo exposta no meio da rua. Pela introdução do mundo cotidiano na lírica, como no soneto dedicado ao encontro casual com uma passante. Pela desinibição de seus versos, de temática erótico-amorosa, e ainda sobre a experiência com drogas. Pela criação do poema em prosa, que faz dele um dos fundadores da poesia moderna, ao lado de Walt Whitman, criador do verso livre, e ainda pelo diálogo que ele estabelece entre a poesia, a pintura e a arte musical, que será um dos principais tópicos da poesia de vanguarda do século XX.
Baudelaire será, sobretudo, o poeta que, indo em sentido contrário à tradição romântica, exercerá a poesia como um trabalho intelectual. Apesar de toda a sua irreverência e contestação, sobretudo no campo da arte e dos costumes, Baudelaire manteve-se um burguês fiel à sua classe, que se opôs ao nascente movimento operário e chegou a escrever uma carta em que defende a violência policial contra os trabalhadores. Candidatou-se a uma vaga na Academia Francesa, buscando respeitabilidade e uma melhor situação financeira. Mas, evidentemente, a sua candidatura foi rejeitada pelas duras críticas recebidas por sua poesia. Após uma viagem à Bélgica, na qual encontrou Félicien Rops, futuro ilustrador das Flores do Mal, o poeta sofre diversos problemas de saúde, como desmaio, afasia e, a partir de 1866, hemiplegia. Faleceu no ano seguinte, vítima de sífilis, e foi enterrado no cemitério de Montparnasse, no jazigo onde também estão enterrados sua mãe e o padrasto. Após essa breve apresentação da biografia de Baudelaire, vamos conversar agora um pouco a respeito de seu pensamento poético e de sua poesia. No ensaio sobre Baudelaire, incluído no volume Variedades, o poeta e crítico literário francês Paul Valéry destaca, entre as qualidades do autor das Flores do Mal, a inteligência crítica associada à virtude da poesia, ou seja, a atitude racional, herdeira da filosofia da composição de Paul, na busca da criação da beleza. Podemos falar em uma beleza pensada, que, como diz Valéry, combina a precisão e a sensualidade. Baudelaire seria o demônio da lucidez, o gênio da análise e o inventor das combinações mais novas e mais sedutoras da lógica com a imaginação e o misticismo, o psicólogo da exceção, o engenheiro literário que aprofunda e utiliza todos os recursos da arte, nas palavras de Paul Valéry. Se ele parece um romântico tardio, de feitio byroniano, pela boemia, morbidez, exaltação dos sentidos, e por um dissimulado satanismo, que T.S. Eliot considera uma entrada no cristianismo pela porta dos fundos, a partir da percepção da queda e da culpa. Por outro lado, ele reage contra o romantismo, diz Valéry, ao substituir a ação espontânea pela ação refletida. Abre aspas. O amplo registro de suas palavras, a diversidade de seus ritmos, a superabundância de suas imagens esmagavam qualquer poesia rival, fecha aspas, escreve Paul Valéry.
embora observe também a simplicidade de sua filosofia, a desproporção e a incoerência dos desenvolvimentos, o contraste frequente entre as maravilhas do detalhe e a fragilidade do pretexto, e a incoerência do conjunto. A crítica essa que pode ser relativizada, se considerarmos que Valéry foi ainda mais racional, quase neoclássico, do que Baudelaire. Se o autor de Perfume Exótico é o pai da poesia moderna, o precursor das aventuras poéticas que seriam desenvolvidas no século XX, nem por isso deixa de ser um cidadão francês do século XIX, que, assim como outros poetas de sua geração, flertou com um suposto irracionalismo no campo do pensamento, com atitudes excêntricas próprias aos dandies de sua época, que influenciariam mais tarde os surrealistas franceses. Podemos considerar que a escrita descendo quem a poesia é a construção precisa do impreciso. Em seu estudo sobre a poesia de Baudelaire, Anna Balanquian diz que o poeta francês nos leva a uma nova definição de poesia. O poema torna-se um enigma. Os múltiplos significados contidos nas palavras e objetos são os ingredientes do mistério e o tom do poema. A mensagem permanece tão ambígua quanto sucinta, como as visões que surgem no estado do sonho, ou no meio de uma orgia de drogas, como a descrita por Baudelaire, escreve Anna Balanquian. Quando Valéry afirma que Baudelaire empasta seus versos com palavras indeterminadas, vagas e vertiginosas, usando o abismo, o infinito, o absoluto, com tanta abundância e tanta facilidade que esses termos monstruosos perdem até a aparência de profundidade, fecha aspas, talvez o crítico exerça certa intolerância ou incompreensão. Hoje nos importa muito menos a pose adotada por Baudelaire, o mito que criou para si mesmo, do que a objetividade com que colocou em versos as suas excentricidades. Esta objetividade, para Valéry, é uma outra faceta de Baudelaire, oposta à romântica, que ele aproxima da arte clássica, que significa fazer uma obra racional e construir de acordo com a ordem através de um conjunto de convenções. Em Baudelaire, esse classicismo está presente, por exemplo, na rigorosa estrutura métrica, em que sobressai o verso alexandrino, a distribuição regular da acentuação rítmica e das rimas, no uso inventivo das figuras de linguagem, sobretudo a aliteração e a assonância, distanciando-se do espontaneísmo de Byron ou Shelley e antecipando o rigor formal de um Mallarmé. Em Baudelaire, no entanto, uma figura de linguagem tem especial importância. A sinestesia,
que estabelece uma relação alterada de caráter metafórico entre as percepções sensoriais, os órgãos e os objetos dos sentidos. Neste ponto, podemos falar em um cruzamento dos sentidos, tal como acontece no famoso soneto das correspondências, que leremos na tradução de Mário Laranjeira, que, aliás, publicou uma bela tradução das Flores do Mal. A natureza é um templo onde vivos pilares, por vezes, dão a ouvir palavras muito estranhas. Nas florestas de símbolos, o homem se emaranha, que o observam com olhos bem familiares. Tais como longos ecos que ao longe se escondem em uma tenebrosa e profunda unidade, tão vasta como a noite e como a claridade, as cores, os perfumes e os sons se correspondem. Perfumes frescos há, como carnes infantes, doces como oboés, verdes como campinas, e outros corrompidos, ricos e triunfantes. Tendo aquela expansão das coisas infinitas, como o âmbar, o almíscar, o benjoim, o incenso, transportes a cantar do espírito e do senso. Escrevendo sobre este soneto, Ana Balanquian afirma que, na visão baudelairiana, abre aspas, o poeta, no sentido amplo da palavra, é um tradutor, um decifrador dos hieróglifos divinos. Aceita também a correspondência literal entre os mundos divino e natural. Isto torna sua noção de símbolo muito próxima do conceito de alegoria e do paralelismo tradicional entre o abstrato e o concreto, fecha aspas. Ou seja, um eco tardio da filosofia platônica, e em particular da relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Tudo o que existe à nossa volta seriam apenas manifestações imperfeitas daquilo que existe eternamente num plano sobrenatural. Caberia ao poeta, então, decifrar a linguagem enigmática de Deus, os seus sinais visíveis, que estão à nossa volta, como uma floresta de signos. Diga-se de passagem que o padre Vieira, em um de seus sermões, diz algo muito semelhante, dizendo que tudo aquilo que está à nossa volta são sinais das profecias reveladas na Bíblia. Nesse sentido, Baudelaire é um descendente direto dos poemas visionários de William Blake e antecipa a tese do poeta vidente de Rimbaud. Há essa interpretação metafísica do uso da sinestesia por Baudelaire, no entanto, Ana Balanquian contrapõe outra interpretação, mais sensual do que mística. Para ela, longe de seguir uma tradição platônica ou filosófica, Baudelaire, abre aspas, encontra suas conexões entre as experiências sensoriais aqui na Terra, entre os perfumes e as carnes das crianças, ligadas por um adjetivo que tem uma conotação tanto olfativa quanto tátil,
entre os sons e as cores, não no céu, mas aqui na terra, ligando o oboé e as pradarias, mais uma vez, através do uso sábio do adjetivo, que lhe é aplicável a mais de uma categoria de imagens sensuais. No último verso, Baudelaire revela que o segredo para atingir a sinestesia não reside na visão interior e seu contato com o divino, mas na conexão da mente com os sentidos, por meio de um estímulo natural, como o incenso ou o âmbar. A sinestesia é estritamente terrestre, descritiva, do tipo de associação em cadeia que os estímulos sensoriais podem produzir na mente do homem, fecha aspas. Em outra passagem de seu ensaio, Anna Balanquian afirma que Baudelaire, abre aspas, foi um poeta intelectual e sensual. A mente fornece a chave para o poema e os sentidos a preenchem com suas harmonias, fecha aspas. Em outra passagem, a autora escreve, abre aspas, Baudelaire resume o processo poético do seguinte modo: o estímulo afeta os sentidos afetam a mente, o resultado é a linguagem produzida por uma vigilância suprarracional da mente. Este processo de transformação da realidade dá ao poeta o sentido de sua própria divindade, em vez de uma aspiração em direção à divindade. Fecha aspas. Seguindo o raciocínio de Anna Balanquian, o poeta seria um pequeno Deus, como escreveria mais tarde o poeta chileno Vicente Huidobro. E o poema seria um pequeno universo, com sua própria fauna e flora, uma nova realidade construída por meio das palavras. Como exemplo do universo sensual de Baudelaire, leremos agora o soneto Perfume Exótico, na tradução de Guilherme de Almeida, publicada na antologia Flores das Flores do Mal. Para mim, de longe, a tradução de Guilherme é a melhor de todas, ainda que ele não tenha publicado uma tradução integral das Flores do Mal. Vamos ler o poema Perfume Exótico. De olhos fechados, quando, alta noite, no outono, respiro o cheiro bom dos teus seios fogosos. Vejo entreabrir-se além cenários deleitosos, cintilando ao ardor de um sol morno de sono. Uma ilha preguiçosa e molenga e sem dono, em que há árvores ideais e frutos saborosos, homens de corpos nus, finos e vigorosos, mulheres cujo olhar tem franqueza e abandono. Guiado por teu perfume às paragens mais belas, vejo um porto a arquejar de mastros e de velas, ainda tontos, talvez, da vaga alta que ondula. Enquanto um verde aroma, o dos tamarineiros, que passeia pelo ar e que aspiro com gula, se mistura em minha alma à voz dos marinheiros. Este soneto, escrito para sua amante, Jeanne Duval, combina as impressões sensoriais do olfato, cheiro bom de teus seios fogosos,
do paladar, árvores ideais e frutos saborosos. Da visão, homens de corpos nus, finos e vigorosos, mulheres cujo olhar tem franqueza e abandono. E da audição, se mistura em minha alma a voz dos marinheiros. Numa paisagem onírica, criada pela fantasia do poeta, a partir da livre associação de ideias, ou como decorrência de um sonho ou experiência alucinógena. A atmosfera de sonho do poema, porém, é construída com precisão e alta definição de contornos, pelo uso de substantivos e imagens bem delineadas, que não prescindem do poder evocatório da musicalidade dos versos. Em outra composição, intitulada A Vida Anterior, Baudelaire escreve: muito tempo habitei sob pórticos altos, que ardendo aos sóis do mar, em fogos caprichosos, com seus grandes pilares retos, majestosos, tinham de noite um ar de grutas e basaltos. As ondas, refletindo céus imaginosos, iam solenemente em místicos assaltos, as tintas do sol poente em meus olhos ociosos, misturando os acordes ricos dos seus saltos. Foi aí que vivi, nas volúpias mais calmas, circundado de azul, de vagas de esplendores, de escravos todos nus, impregnados de odores, refrescando-me a fronte ao embalo das palmas, e cujo único intento era o de aprofundar o mal que me fazia aos poucos definhar. Este é um soneto de forte apelo sensorial, que nos fala de sóis do mar, grutas de basalto, tintas do sol poente, escravos todos nus, impregnados de odores, e outras imagens precisas que descrevem um estado onírico ou alucinatório, que o poeta compara a uma vida anterior. Os temas da viagem, do exílio, da beleza, da sensualidade, do tédio e do desejo de evasão do mundo aparecem aqui de modo expressivo, sobretudo nas estrofes finais. O desejo de escape pela morte do corpo físico ou do transporte a uma outra realidade de caráter alucinatório ou sobrenatural será uma característica comum dos poetas simbolistas, que não se sentiam à vontade no século XIX, na era das grandes cidades, das fábricas, dos novos meios de comunicação e de transporte, e que sonhavam com uma Idade Média idílica ou com dimensões alternativas sobrenaturais. Notável é também a construção formal deste soneto, escrito em versos de 12 sílabas, com as rimas distribuídas na sequência AB, BA nos quartetos e CDD, CEE nos terceiros. Muito bem. Vamos ler agora, para finalizarmos a palestra, o poema Hino à Beleza, também traduzido por Guilherme de Almeida. Vem ou do abismo, ó sublime beleza. Teu olhar, que é divino e infernal, verte confusamente
o benefício e o crime, e por isso se diz que do vinho és rival. Em teus olhos retens uma aurora e um ocaso. Tens mais perfumes que uma noite tempestuosa. Teus beijos são um filtro e tua boca um vaso, que tornam fraco o herói e a criança corajosa. Sobes do abismo negro ou despencas de um astro. O destino servil te segue como um cão. Semeias a desgraça e o prazer no teu rastro. Governas tudo e vais sem dar satisfação. Calcando mortos vais, beleza, entre remoques. No teu tesouro, o horror é uma joia atraente. E o assassínio, entre os teus mais preciosos berloques, sobre o teu ventre real, dança amorosamente. A mariposa voando ao teu encontro, ó vela. Bendito este clarão, diz antes que sucumba. O namorado, arfante, enleando a sua bela, parece um moribundo acariciando a tumba. Que tu venhas do céu ou do inferno, que importa, beleza? Monstro horrendo e ingênuo, sedetivo em olhar, o sorriso, os pés que abrem a porta, de um infinito que amo e jamais conheci. De Satã ou de Deus, que importa? Anjo ou sereia? Se é capaz de tornar fada dos olhos leves, ritmo, perfume, luz, a vida menos feia, menos triste o universo e os instantes mais breves. Então, este é um poema construído em 7 quartetos, de 12 sílabas, com as rimas distribuídas na sequência AB, AB. É um poema quase barroquizante, pelo uso frequente do paradoxo e dos jogos de antítese, que no campo do pensamento corresponde à dúvida do poeta sobre a origem e a natureza da beleza, onde temos o palimpsesto da moral cristã e sua condenação da luxúria, tema que fascinava o pecador Baudelaire. E aqui chegamos ao final da nossa palestra. Vamos dedicar os últimos minutos para perguntas e comentários.